Bom dia! Sejam bem-vindos. Chegamos, sextou. Estamos no capítulo 35 de Isaías. Estou aqui num lugar barulhento, porém é o que temos para hoje. Em nome de Jesus, não vai atrapalhar nossa live. Se eu fechar tudo, eu morro de calor. E se eu ligar o ar, também vai ficar barulho. Então, é o que temos. Vamos embora, vamos começar orando e que o Senhor vai nos abençoando e nos orientando, direcionando aqui no melhor fazer. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho. Obrigada por esse dia, obrigada por mais uma semana, Pai, por concluirmos ela. Nós cremos, Deus, que até aqui nos ajudou. O Senhor nos ajudou, sabe, Deus? Muito obrigada por tudo. Continua conosco, em nosso meio, Deus, durante todo esse final de semana. Nós precisamos de Ti, queremos dizer que o Senhor é sempre muito bem-vindo na nossa vida. Nós Te desejamos, Te ansiamos, porque o Senhor é a melhor coisa que nós podemos ter. Colocamos diante de Ti a palavra do capítulo 35 de Isaías. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente para tudo que devemos ouvir e aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Oi, mami, bom dia. Mãe, me fala se tiver ruim o barulho, que aqui tá aqueles cortadores de grama. Bora. Então, capítulo 35 vai dizer o seguinte: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então, os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos, aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. É isso, capítulo 35 de Isaías, então, vai nos falar sobre um caminho onde os que andavam errantes não errarão mais, os que eram tolos, que ele fala aqui? Até os tolos andarão nela e não se perderão. Haverá ali uma estrada que será chamada caminho de santidade. Não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. E vai falar também da alegria deste caminho, né? O deserto se alegraria, cresceriam flores nas terras secas, coisas impossíveis que pareciam antes impossíveis se tornarão possíveis através deste caminho. E nós sabemos que este caminho a palavra vai dizer mais tarde que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vai até ele encontra o Pai, né? Então é isso. Quem tem a Jesus tem um caminho aí. Quem anda nesse caminho que é o Senhor, aprende com ele santidade, aprende com ele pureza,
Aprende a ele a não errar, a não ser tolo, a andar, a caminhar e a encontrar a alegria, a verdadeira alegria. Ali também haverá flores que crescerão no deserto, coisas que antes eram difíceis ou impossíveis de acontecer, acontecendo. Os cegos vai dizer que verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão de alegria. Coisas estranhas estão acontecendo, porque este caminho, ele tornou possível todas as coisas, todas as coisas. Então, que nós possamos encontrar, né? Dizer, Senhor, me ajuda meu Deus, me ajuda e me ensina, sabe, a andar por este caminho que é o Senhor, este caminho de santidade, este caminho onde eu vou ver coisas novas, esse caminho onde coisas que antes eram impossíveis para mim se tornaram possíveis, coisas que eu vou começar a enxergar com clareza, enxergar com verdade, com amor. Palavras que antes eu não ouvia ou não queria ouvir por causa da minha tolice, por causa da minha surdez espiritual. Os meus ouvidos se abrirão. E isso pode ser tanto no físico, né? Porque a gente sabe que quando Jesus esteve entre os povos ali, ele fez com que cegos vissem, com que surdos ouvissem, mas isso também pode ser um pouco do lado espiritual, porque quantas vezes o Senhor fala na palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nossa, vocês estão vendo, mas vocês não conseguem contemplar, vocês não conseguem enxergar a verdade, sabe? Os fariseus, eles foram considerados estes que viram o Senhor, que viram, né, tudo o que ele estava fazendo, mas eles não criam. Os olhos deles estavam cegos espirituais, estavam fechados espiritualmente e eles simplesmente perderam o tempo da visitação. Então, às vezes, tão importante quanto a gente enxergar, a gente sabe como é bom enxergar a beleza. Tem gente que fala que quando tá com crise de ansiedade ou crise de depressão, elas começam de fato a enxergar as coisas cinzas, a enxergar as coisas sem cor, com um tom ali bem ofuscado até. E elas falam que isso é uma das primeiras coisas assim que dá alerta a elas, que elas falam, cara, eu preciso fazer algo, eu preciso me tratar, eu preciso procurar ajuda especializada. Então, quantas vezes, sabe, nós estamos olhando para as coisas e não enxergando a beleza de cada coisa, não enxergando o que o Senhor quer nos dizer com cada lição, tem para nós ali. Quantas vezes nós estamos ouvindo, e glória a Deus pela nossa audição, como é bom ouvir uma música, mas quantas vezes nós estamos ouvindo as músicas, levantando as nossas mãos e declarando aquilo. E às vezes até faz sentido, até é bom, mas quantas vezes nós estamos ouvindo e não ouvindo nada, não entendendo nada, não compreendendo nada, ou sabe, eu pelo menos, eu sempre tento, quando eu tô ouvindo uma música, se eu tô só ouvindo, eu sei que ela tá entrando, por isso que eu gosto de ouvir música. A maior parte das vezes eu só ouço música cristã, evangélica, gospel, enfim, worship, só ouço esse tipo de canção. E eu sei que enquanto tá ouvindo, tá entrando coisa boa, tá fazendo ali no inconsciente da gente. Mas a maioria das vezes eu gosto de prestar atenção no que eu estou ouvindo, no que eu estou declarando, no que eu estou cantando. Esses dias eu tava orando e eu tava assim, eu tava chorando, eu tava falando e eu não tava, e eu coloquei um louvor e tava ali cantando e tava cantando uma música muito poderosa e isso e aquilo, só que eu não tava ouvindo, não tava conseguindo, né, não tava deixando aquilo entrar no meu coração e fazer mudança, até um momento que eu calei a minha voz e aí foi exatamente a palavra, se Deus falou,
irá cumprir. E aí aquilo começou a mudar minha mente, começou a mudar minha oração, começou a mudar, sabe, a atmosfera do lugar. Então é isso. Então, quantas vezes nós precisamos, sabe, ouvir e entender, sabe, abrir o nosso ouvido de fato, abrir os nossos olhos, sabe, começar a entender que o Senhor está fazendo crescer flores em meio ao deserto. Ah, como assim, Senhor? Não, sabe, tem coisa aqui que não está acontecendo, que não está... O Senhor está, sabe, fazendo. Então, que a gente possa começar a deixar isso moldar e forjar a gente. E é isso. Então, que possamos andar neste caminho e não errar mais, né? Porque não vai valer de nada, né, gente? A gente ouvir a palavra de Deus, como é que se diz? Eu esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, amém? Então, vamos embora. Sextou. Bom final de semana para vocês. Amanhã a gente não tem live. Domingo, se Deus quiser, estamos de volta. Beijo. Tchau, tchau.